Professor de jiu-jitsu precisa ter competido para dar aula? Professor de jiu-jitsu tem a obrigação de ser competidor? Se ele nunca participou de um campeonato, será que ele sabe ensinar? Muitos dizem que não, outros dizem que sim, que o conhecimento vai muito além das medalhas. E hoje eu quero levantar essa discussão. Eu sou o Simon Alves e bem-vindos ao canal SA Jiu-Jitsu aqui no YouTube. Primeiro de tudo, esse vídeo não é para atacar ninguém. Existem diversos competidores excelentes, assim como existem diversos professores excelentes também. Mas será que uma coisa depende obrigatoriamente da outra? Competir traz experiência, quem compete passa por situações que não existem no treino. Eu separei algumas aqui, ó. Pressão psicológica. Só quem tá lá naquela angústia antes da luta sabe o que é uma pressão psicológica, sabe o que é querer ir lá se testar, querer trazer uma medalha, tentar se superar, ser melhor que o adversário. Então isso conta muito, aquela frustração, aquele medo de perder, adrenalina, o coração bate mais forte, aquele frio na barriga, é inevitável no campeonato. Estratégia, a gente olha o adversário e começa a fazer um mapa mental, o que eu vou fazer, vou puxar pra guarda, vou passar, vou estabilizar, o cara é mais forte, é mais baixo, é mais alto, então tu já começa com aquela estratégia dentro da tua cabeça. Controle emocional. Tu tem que respirar, manter a calma, ser superior a todos os teus instintos, né? O teu corpo vai... O nosso corpo, ele fala por si. Então, quando a gente tá sob situação de estresse, a gente começa a ter algumas reações involuntárias. Então, a gente precisa se concentrar. Só quem tá lá sabe o que é passar por isso. A preparação física. Muito antes da luta, o atleta já começa a se preparar. Faz diversos treinos intensos. Bastante rolas, corridas, musculação e por aí vai. E também tem aqueles atletas que cortam o peso. Se eu sou da categoria até 7,6 e eu estou com 80 quilos, eu vou ter que diminuir o meu peso para eu poder ficar na minha categoria correspondente. Mas competir não garante ser um bom professor. Já conheci diversos atletas incríveis, campeões, que não conseguem ensinar, que na hora de explicar a posição eles travam. Saber fazer não significa saber ensinar. E aqui entra um ponto muito importante, que é a comunicação. Olha só. Exemplos. Identificar o erro do aluno. Eu tenho que saber o que o meu aluno está fazendo errado. Eu tenho que saber as limitações. Eu tenho que saber o porquê que ele não está evoluindo. Explicar de várias formas. Então eu tenho que ter um nível de conhecimento bom para eu poder explicar de outras maneiras para que ele entenda. Cada pessoa passa por um processo, tem pessoas que aprendem mais rápido, outras demoram um pouco mais, então eu tenho que saber explicar de outras formas e não ser limitado e saber fazer só de um jeito. Adaptar para diferentes biotipos. Poxa, um é maior, o outro é menor, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho e por aí vai. Então eu tenho que saber as limitações de cada aluno meu. Ter paciência, aqui vai um ponto muito importante. Nós, faixas pretas, a gente já sabe, a gente tem o domínio. E quando a gente explica uma posição que para nós parece simples e o faixa branca não consegue executar, ou menos graduado, né, a gente começa a se frustrar, ficar nervoso, ficar com raiva, e não é por aí. O bom professor, ele tem que entender, né, ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar do aluno, saber que ele já passou por aquele processo e ter a paciência, a calma necessária para repetir quantas vezes forem necessário, até o aluno conseguir entender de maneira eficiente. Montar uma metodologia. Galera, montar uma metodologia é muito importante. Toda academia de sucesso, uma academia que se preze na evolução do aluno, ela precisa ter uma metodologia. O faixa branca, ele precisa treinar lá com os faixa branca, ele precisa ter os fundamentos enraizados para depois ele poder ir evoluindo aos poucos. Eu não posso, na primeira semana, no primeiro mês que o aluno se matriculou, eu já jogar ele na cova dos leões lá, colocar com os graduados. Ele vai se frustrar, ele não vai conseguir fazer as posições. Então a gente tem que ter uma cautela em relação a isso. Temos que ter a metodologia, temos que ter o passo a passo, o aluno precisa dominar os fundamentos e ele precisa devagarinho aprender a gatinhar para depois andar e só por último sim ele correr. Ou seja, ensinar é comunicação e isso exige outra habilidade.
Existem professores excelentes que quase nunca competiram, e a história mostra há diversos professores que formaram grandes campeões, mesmo sem ter um grande histórico competitivo. O papel do treinador, o papel do professor é fazer com que o atleta enxergue aquilo que ele não consegue enxergar. Isso acontece em todas as modalidades, no futebol, no xadrez, no vôlei, no basquete e por aí vai. Deixa eu fazer uma pequena pausa. Se tu chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já compartilha esse vídeo com a pessoa que tu acha que vai gostar. Mas espera aí, afinal de contas, o que realmente faz ser um bom professor? Olha só, minha opinião, o que um bom professor precisa? Eu separei alguns tópicos aqui. Conhecimento técnico. Não adianta ser um professor meia boca, pelo amor de Deus, seja um professor bom, seja um professor esforçado, vá atrás do conhecimento, se desenvolva suas habilidades. Coloquei também capacidade de ensinar. O professor tem que ter uma boa comunicação, o professor tem que falar e o aluno precisa entender. Ele não pode ser aquele professor meia boca, aquele professor que fala pelos cotovelos. Ele precisa saber se expressar. Atualização constante. O professor precisa estar se atualizando, ele precisa estar se desenvolvendo, ele precisa estar lendo, ele precisa estar buscando conhecimento, aperfeiçoando suas técnicas. Ele precisa aperfeiçoar sim, ele não pode parar no tempo. Humildade para aprender. Pessoal, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. E um bom professor, ele precisa reconhecer também quando ele erra. Vai ter aqueles alunos que vão ser acima da média e eles vão se destacar. E muitas vezes eles vão ter também posições bacanas, variações legais. E por que não aprender com eles também? Eu sempre brinco na academia que todo mundo tem um superpoder. Né, os graduados ali sempre tem algumas posições mais fortes, até brinco, me mostra teu superpoder aí, me mostra a tua posição favorita, porque assim eu tô aprendendo muito mais com eles do que eu ensinando. Segurança, o professor precisa estar seguro daquilo que ele está ensinando. E como eu fico seguro, como eu transmito a segurança? Sabendo o que tu tá fazendo, sabendo as técnicas perfeitamente, sabendo as variações, sabendo as nuances do esporte. Não adianta tu chegar lá com o jiu-jitsu meia boca e querer transmitir de qualquer jeito. Tu não vai estar passando segurança e credibilidade para os teus alunos. Experiência prática, não importa se tu vai num campeonato ou não, tu tem que ter tempo de tatame, tempo de rola. Para de ficar se fazendo, que eu tô com dorzinha aqui, dorzinha lá, agora eu sou faixa preta, eu não preciso mais rolar, eu não preciso mais treinar. Isso é uma falácia, tu tem que treinar sim, tem que treinar igual ou mais que os teus alunos. Ok? Tu tem que continuar se desenvolvendo. E como é que a gente se desenvolve? Tentando aplicar na prática aquilo que a gente aprende. Você precisa ter experiência prática, competindo ou treinando muitos anos. Claro que competição dá um diferencial enorme, mas não é o único caminho. Minha opinião agora. Quem que eu escolheria para ser o meu professor? Alguém que já competiu ou alguém que nunca competiu? Galera, se eu fosse escolher, com certeza eu escolheria um professor que ele já competiu. Por quê? Porque ele tem experiência, ele tem aquela bagagem de campeonato lá. Mas calma, eu jamais descartaria um professor apenas porque ele não competiu. Eu vou avaliar outras coisas além da competição. E que outras coisas são essas? Se ele possui qualidade técnica, se ele tem respeito, se ele preza pela moralidade, pela ética, pela camaradagem, pela disciplina. São diversos fatores e vai depender do quê? Do que tu tá procurando. Tu quer ser um competidor? Tu quer treinar jiu-jitsu pro lazer? Pra tua autoconfiança? Pra que tu quer o jiu-jitsu? Mas e o principal, o que eu avaliaria? O resultado dos alunos, a qualidade da aula e o conhecimento que esse professor demonstra. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Olha só, professor de jiu-jitsu precisa obrigatoriamente ter competido? Ou, se ele domina a técnica e sabe ensinar, é suficiente? Escreve aqui nos comentários, quero ler os argumentos dos dois lados. Olha só, se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já compartilha pra pessoa que tu acha que vai gostar. Tamo junto, galera! Os!